Olá, bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Palavra esta que é poderosa e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Você sabia que a Palavra de Deus tem um poder? Pois é, a Palavra de Deus é poderosa. E Paulo escrevendo na sua segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Esse é o poder que tem essa palavra. De fazer alguém sábio para a salvação através da fé. E é interessante que a fé também é um poder de Deus. Paulo, escrevendo lá sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eita palavra poderosa, não é mesmo? Pois é, ela que produz fé no nosso coração. Mas nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Vê como a palavra de Deus é poderosa? Pelo simples falar de Deus, as trevas se dissiparam e houve luz. E tudo que nós conhecemos, tudo que nossos olhos podem contemplar na natureza, foi feito assim, foi criado por Deus desta forma. Deus disse: haja e houve. Deus criou a terra, as águas do mar, fez separação entre elas, Deus fez separação e disse: separe a água da porção seca. E então ele chamou a porção seca terra e as águas de mares. E a terra, disse Deus, produza erva verde e árvores frutíferas. Só no falar da sua palavra tudo se fez. Tudo foi feito não conforme nós vemos, mas pelo poder da palavra de Deus. Apenas nós fomos feitos pelas mãos de Deus, Deus criou Adão ali do barro, do pó da terra, fez Adão, formou Adão, mas as demais coisas, os animais, as aves, tudo que os nossos olhos podem contemplar de maravilhoso na terra, nesse universo, foram feitos pelo poder da palavra de Deus. E também Deus, usando o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 11, ele diz que a palavra dele não volta vazia sem antes fazer aquilo que apraz a ele. Aquilo para qual ele enviou, diz que ela vai prosperar, ela vai fazer exatamente conforme ele enviou. A palavra de Deus é poderosa. Ao sair da boca de Deus, ela tem um poder transformador, criador. É verdade. E também usando o profeta Jeremias, ele disse lá no capítulo 23 de Jeremias, versículo 29, ele disse o seguinte, que a palavra dele é como fogo, mas também como martelo que esmiuça a penha. Penha não é uma pessoa. Penha aqui é um penhasco, é uma montanha. Imagine o poder que tem a palavra de Deus. Pois é comparado a esse martelo, a essa ferramenta, uma dinamite que pode explodir uma pedra, uma rocha, esmiuçá-la, fazê-la em pó. Esse é o poder da palavra de Deus. Mas também a palavra de Deus não fica só por aí. Esse poder que ela tem. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, ele diz o seguinte, e o Verbo, que é a palavra, você sabe que verbo é uma palavra de ação, não é mesmo? Pois essa palavra se fez carne, se fez Jesus e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória, cheio de graça e de verdade. Esse é o poder da palavra de Deus. O que era a palavra, hoje se cumpriu, Naquele tempo se cumpriu. Apenas as promessas do Messias se cumpriu ali,
né? A palavra se fez carne e habitou entre nós. E Jesus também, tudo que ele fez pelo poder da sua palavra, da palavra de Deus em si. Verdade! Você já parou para meditar em cada milagre que Jesus fez? Quando aquele leproso chegou perto de Jesus, a uma certa distância, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ser limpo. E Jesus apenas disse: ser limpo. Mas também aquele coxo, né? Jesus disse para ele: toma a tua cama e anda. Pelo poder da palavra, Jesus curava, Jesus dava vista a cegos, Jesus limpava leprosos, Jesus dava audição, Jesus repreendia os demônios, né? Quando alguém estava ali endemoniado, Jesus simplesmente dizia: sai dele. E era assim que acontecia. Esse é o poder da palavra de Deus. E é sobre isso que nós precisamos meditar. Nós temos esse poder em nossas mãos, porque temos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós. A palavra de Deus é poder para a salvação, como Paulo, escrevendo a Timóteo, disse nessa carta. É poder para a salvação. E a salvação em Cristo Jesus é algo de mais precioso que nós podemos levar dessa vida. A salvação da nossa alma, não apenas do nosso corpo, mas também a salvação da nossa alma. E essa palavra tem esse poder, tem um poder transformador. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, mais cortante do que espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, ossos e medulas. Você viu o poder que tem essa palavra? Que poder tem a palavra de Deus na nossa vida? E é interessante que Pedro também, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, ele diz que sendo gerado de novo, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Essa é uma palavra que vai permanecer para sempre. Jesus, lá em Mateus 24, 35, ele disse que céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar, porque ela permanece para sempre. E nós temos ao alcance a palavra de Deus através da Bíblia. É ela que desvenda os nossos olhos, é ela que produz essa fé no nosso coração, é ela que nos dá consolo. Lembra-se do que Jesus falou aos seus discípulos? Ele disse desta forma: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi com a sua palavra que Jesus tranquilizou os seus discípulos. Digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. A palavra de Deus nos traz paz ao coração, mesmo em meio a dias difíceis como esse que nós temos vivido. Ele nos traz paz, ela nos traz paz sim. E diz a palavra que é uma paz que excede a todo entendimento. A palavra de Deus é poder. Também nos diz que a palavra de Deus é poder para aqueles que se salvam. É poder de Deus. É loucura, sim, talvez você que esteja me ouvindo esteja pensando isso tudo é loucura, mas a palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem, os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Foi o poder de Deus na minha vida que me transformou, foi o poder dele, né? Não meu. Ninguém pode mudar se de um dia para o outro, a não ser o poder de Deus atuando na nossa vida através do poder da sua palavra. Paulo também disse que não se envergonhava do Evangelho, porque era poder de Deus para a salvação. Era poder de Deus, foi o poder da palavra de Deus na vida de Saulo, que o transformou em Paulo. Louvado seja Deus por isso, pelo poder da sua palavra. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz para nós o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino
foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa palavra tem esse poder de trazer paciência, ou seja, paz ao nosso coração, tranquilidade, de trazer consolo, de trazer esperança. E diz que é uma esperança inacessível, que não pode murchar. Não é uma esperança que hoje você tem, amanhã acabou, não. É uma esperança inacessível, que não murcha. É uma esperança viva. E só o poder da palavra de Deus pode trazer para nós nos dias de hoje. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Se apegue à palavra dele, porque você vai ter forças para viver esses dias, né? Ela traz consolo, ela traz paciência para esperarmos no tempo de Deus. Esse é o poder da palavra do nosso Deus que eu quis compartilhar com você neste momento tão difícil em que a nossa nação tem vivido, que o nosso país tem experimentado, entre tantas dores, entre tantas incertezas, mas nós temos a palavra de Deus que nos consola, que nos dá essa esperança, porque ela é poderosa. E a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. E se ela está dizendo para você hoje que ela te dá esperança, que ela te dá consolo, se apegue a essa palavra. Separe um tempo na sua vida para que você possa buscar conhecer melhor a palavra de Deus. Conheça essa palavra e você vai se surpreender no que Deus pode fazer na sua vida. Creia na palavra de Deus, guarde-a no seu coração, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe e até a próxima.